E aí galera, nesse vídeo eu vou falar sobre o terceiro episódio da série She-Hulk, porque eu acabei de assistir esse episódio e nesse vídeo eu vou falar sobre a série, vou dar minha opinião e vou falar também sobre algumas coisas interessantes que aconteceram nesse episódio. É óbvio, gente, é óbvio que eu também curti, eu gostei desse episódio. Mas se a gente já assistiu o primeiro e o segundo episódio, esse terceiro episódio é muito importante porque nesse episódio, exatamente, eles vão direto ao ponto em relação a Jennifer Walters defender o Abominável, no caso, para poder soltar ele da cadeia. Mas antes disso, nós temos uma participação especial, né? Mas também antes da participação especial, a própria She-Hulk, ela quebra, né? A própria She-Hulk não, né? A própria Jennifer Walters, ela quebra a quarta parede falando o seguinte: gente, eu sei que o Wong vai aparecer aqui, sabe? Ela fala o seguinte: gente, eu sei que vocês querem ver o Wong, mas tirando algumas participações especiais, tipo o Bruce, o Wong, ela é a personagem que vocês têm que prestar atenção. Então ela fala: eu sei que vocês querem ver o Wong, mas eu sou a protagonista, deixando claro que, tipo, ela é a protagonista. Então, tipo, se tu quer ver série por causa de participação, entenda, veja a participação, mas entenda que ela é a protagonista. E o próprio personagem Wong é muito importante ali pra história. E, gente, algo que eu achava meio que impossível de acontecer, aconteceu. Não é participação de Homem-Aranha, não é participação de Capitão América, não é participação de nenhum herói. É sim, simplesmente um deboche na cara de todas as pessoas que ficavam criticando a série She-Hulk só pelo simples fato de nós termos uma super-heroína mulher, cara. Sabe? Sabe, é isso, porque nesse primeiro episódio, logo no início, nós vemos uma reportagem em que nós vemos alguns comentários de opiniões de pessoas falando o seguinte: só tem super-heroína mulher agora, não sei o que, porque ela veio do nada, poderiam pelo menos criar uma outra personagem, né, e não transformar o Hulk em uma mulher. É uma mulher com o poder do Hulk? Cara, é só esses comentários que foram feitos na vida real e que foram mostrados ali na série também, cara. Então o que aconteceu ali na série é o que acontece na vida real aqui com os comentários da vida real, que são literalmente os mesmos, cara. Então a série literalmente debochou de todo mundo, cara. Literalmente, eu tenho que falar literalmente porque é literalmente, cara. E eu achei muito engraçado. Ao contrário de algumas pessoas que vão se doer ao assistir esse episódio, vão se sentir atingidos, eu não vou me sentir atingido de forma alguma, porque eu fui uma das únicas pessoas a não ligarem, cara, se a She-Hulk é mulher. Cara, ela existe nos quadrinhos, cara. É uma personagem interessante, não li os quadrinhos, mas é uma personagem interessante. Pouco me importa se ela é mulher ou não, pouco me importa se ela é uma versão feminina do Hulk. Não me importa, cara. O importante é a parada ter uma boa história, sacou? Ter uma boa história, ser interessante. Isso pra mim vem em primeiro lugar. Tirando a história do Wong, a história do Abominável e da soltura do Abominável, né, da saída do Abominável da cadeia, antes disso nós temos um outro núcleo que é bem interessante, que é o núcleo do amigo, né, amigo de trabalho, ex-amigo de trabalho da Jennifer Walters, que ele acaba indo pro trabalho da Jennifer Walters para poder pedir uma ajuda para ela, só que ele acaba sendo ajudado por um dos caras que trabalham lá no local lá de advocacia, né, porque ele acabou sendo enganado, cara, por uma elfa de Asgard, que se transformou numa cantora chamada... Caraca, eu esqueci o nome dela aqui. O nome dela vai estar escrito aí. O nome dela vai estar escrito aqui porque eu esqueci mesmo o nome dela. Uma cantora, né, famosa, essa elfa se transformou numa cantora famosa e enganou ele. Então, nesse exato momento que ele estava tendo uma relação com uma elfa de Asgard, ele estava pensando que ele estava tendo uma relação com uma cantora famosa. Quando não, essa elfa, ela é metamorfa, então ela consegue se transformar em qualquer pessoa, sabe? É tipo aquela personagem lá dos X-Men, sacou? Sabe? Então, mas é isso, é porque ele é metamorfo, e os metamorfos conseguem se transformar em qualquer pessoa, e essa metamorfo se transformou nessa cantora famosa e teve uma relação de longa data com ele. Mas além dessa relação, esse personagem que é amigo da Jennifer Walters, ele acabou dando tanta coisa pra ela, tanta coisa, joias, várias paradas que, cara... E com todos esses presentes somados, isso acabou custando para ele em dinheiro $175 mil. Então ele acaba indo para o julgamento. Então ele acaba indo para esse julgamento, né, junto com esse advogado que ele contratou, que é o advogado que trabalha no mesmo local que a Jennifer Walters. E lá tudo é resolvido, enquanto nós também vemos o núcleo da She-Hulk juntamente com o Abominável, onde ela encontra o Abominável, né, ele conversa com ela. Ele dá uma referência, né, falando que tipo, não vamos apagar a memória de ninguém porque isso não deu certo na outra vez.
porque ele se referiu em tirar a memória do pessoal, para o pessoal esquecer que o Abominável lutou numa luta clandestina juntamente com o Wong, né? Fugiu da cadeia para poder lutar em outro local. Quebrando a regra, né? Realmente, e fugindo da cadeia, que é um crime, né? Você traz mais uma pena se você acaba fugindo de um local que não é para você fugir, que no caso é a cadeia. Então o Wong faz essa piada, né, de não poder apagar a memória, porque da outra vez não deu certo, nos remetendo à referência ao filme do Homem-Aranha, obviamente, porque só pode ser relacionado ao próprio filme do Homem-Aranha No Way Home. É uma pequena referência rápida, eu acho que eu até me estendi demais aqui, mas é isso. Voltando aí para essa situação da Elfa de Asgard, né, esse núcleo é bem interessante também, juntamente com o outro núcleo lá do Abominável, e o que é interessante, né, é que nesse episódio eles conseguiram focar em dois núcleos, tanto do núcleo do amigo da Jennifer Walters e a relação dele com a Elfa, e tanto no núcleo do próprio Abominável. E isso é muito interessante de se ver. A Jennifer Walters, ela acaba tendo uma conversa com esse outro advogado que está cuidando do caso do amigo dela, né, que também trabalhava com ela na advocacia. E o próprio cara, né, que é um novo personagem que trabalha no mesmo local de advocacia da Jennifer Walters, acaba conversando com a Jennifer Walters e com a amiga dela, e ali ele acaba tendo uma ideia da Jennifer Walters ser a testemunha no julgamento, admitindo que o cara que estava sendo uma vítima da situação ali da Elfa seria um cara que realmente iria confundir uma Elfa com uma famosa, iria pensar que realmente uma famosa iria estar afim dele. É uma cena bem engraçada porque a própria Jennifer Walters fala, cara, ele é tão idiota, mas tão idiota que ele sim acreditaria que uma cantora super famosa iria querer ter uma relação com ele. É claro que ela não chama ele de idiota, mas eu falei um pouco mais claro para poder vocês entenderem a situação, porque no testemunho ali, no julgamento, ele acaba falando que ele é tão, mas tão maluco ou idiota que ele acabaria sim acreditando que uma cantora famosa iria querer ter algum tipo de relação com ele, sabe? É uma cena até que engraçada. E ali o caso é resolvido, o caso ali do julgamento dele é resolvido, como o caso, né, no outro núcleo, né, que é o primeiro núcleo do Abominável, também é resolvido depois que o Wong acaba indo até o julgamento, né, que acontece lá dentro da própria cadeia, e acaba admitindo que ele sim liberou o Abominável para poder eles lutarem numa luta clandestina, mas que não foi culpa do Abominável. Ele forçou o Abominável a fazer isso porque ele estava treinando para poder ser, o próprio Wong estava treinando para poder ser um Mago Supremo, mais forte, né? Porque ele já é um Mago Supremo. Ele só estava treinando para poder ser um Mago Supremo mais forte ainda. Então tudo fazia parte de um treinamento, por isso que ele chamou o Abominável para poder lutar naquela luta lá, naquele torneio clandestino. Mas nessa mesma conversa, o Abominável acaba se transformando ali dentro da cadeia mesmo. Todo mundo fica assustado, mas a própria Jennifer Walters acaba abafando essa situação falando o seguinte: a gente viu? Ele se transformou na frente de vocês, se referindo ao Abominável. Ela falou, o Abominável se transformou, né? Ele se transformou no Abominável e ele podia ter fugido a qualquer momento, mas ele não fugiu. Então isso é um claro sinal de que ele está sim com o controle, conseguindo controlar os seus poderes e que ele pode sim sair da cadeia, que ele pode ser liberado, pode ser solto. E depois de toda uma conversa interessante entre eles, eles acabam tendo uma decisão de que o próprio Abominável poderia sim ser solto da cadeia, mas usando aquele relógio lá que faz eles se transformarem temporariamente em pessoas. Temporariamente não, né? Por um tempo bem grandioso em pessoas. Mas também, né, entre essa situação aí da soltura do Abominável da cadeia, tinha uma condição também que era a própria situação em que ele não poderia se transformar no Abominável enquanto ele estivesse fora da cadeia. Então, você vai ser liberado da cadeia, mas você não pode se transformar no Abominável. Você tem que ficar na sua forma humana, sacou? Mas nós já sabemos que nos próximos episódios isso não vai acontecer porque o personagem vai sim se transformar no Abominável para alguma situação interessante. E também, né, é interessante que eu falei sobre o primeiro núcleo, que é o núcleo do Abominável, e o segundo, que é o núcleo do amigo da Jennifer Walters e a Elfa. O interessante é que eu falei isso e no próprio episódio a Jennifer Walters ela quebra a quarta parede para poder falar: ah, vocês estão construindo o núcleo A e o núcleo B, né? Interessante, inteligente isso aí. Ela mesma fala no episódio quebrando a quarta parede, né? Ao quebrar a quarta parede, ela acaba falando sobre a situação inteligente em que... E quebrando a própria quarta parede, né? Ela acaba falando sobre essa parada do núcleo A e do núcleo B, né? Ela mesma fala sobre isso ao quebrar a quarta parede. Mas o que eu esqueci de falar e que é muito importante também é que no final desse episódio, gente, no final desse episódio, a Jennifer Walters está voltando aparentemente para sua casa e a Jennifer Walters ela acaba sendo abordada por 3 ou 4 pessoas no máximo
em que eles tentam atacar ela, só que ela se transforma na Hulk, né, na mulher Hulk, ela se transforma na mulher Hulk, dá porrada em todo mundo ali, mas algo interessante ali é que eles não queriam só atacar ela. Aparentemente, eles queriam tirar um pouco do sangue dela. Mas eles não conseguiram, os caras não conseguiram, porque no momento em que um cara enfiou um ferro nela para poder tentar tirar um pouco de sangue dela, ela já estava transformada na mulher Hulk, então, cara, o corpo dela é tipo aço, então nada perfura ela. E um dos próprios caras que tentou atacar ela falou isso, tipo, eu tentei tirar o sangue dela, só que no momento que eu enfurei ela, ela estava transformada em mulher Hulk e eu não consegui. Gente, isso é muito interessante porque eu acho que tem alguém que quer o sangue dela porque sabe que o sangue dela é importante, que o sangue dela transforma alguém ou em Hulk. Portanto, que até um cara vira e fala que o chefe não vai gostar nada disso, o chefe não sei o que lá. Então tem alguém comandando eles e mandando eles irem até a She-Hulk para poder tirar um pouco do sangue dela, sabendo eles sim que o sangue dela consegue transformar alguém em Hulk, sabe? Ou em alguma mutação aí no mesmo tipo sanguíneo do Hulk e da própria também She-Hulk. E também, né, nós temos uma cena pós-créditos bem bobinha, né, bem engraçadinha, bobinha, em que a Jennifer Walters aparentemente vai trabalhar com essa cantora, né, a Meg Thee Stallion, acho que é esse que é o nome dela, não sei, que é a tal cantora que a Elfa se transformou, né? Essa cantora, a própria cantora de verdade, aparece, tem uma participação especial nesse episódio. Então na cena pós-créditos nós vemos ela assinando alguns contratos para poder ter a Jennifer Walters como a sua advogada. Entendeu? É bem interessante, bem bobinha a cena que elas dançam no final. É algo engraçadinho, sabe? Mas é isso. Entendeu? É uma série de advogado, cara, é uma série de comédia, então tamo aí, né, cara? Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Me desculpe se eu não tiver falado as coisas em uma forma, em um formato certo, né? Cronologicamente certo. É porque, cara, é um vídeo de análise, sabe? Mas uma análise juntamente com uma crítica. Eu gostei desse episódio, adorei esse episódio. Mas esse foi o vídeo, gente. Deixa o like nesse vídeo porque é muito importante deixar o like. Se inscreva no canal porque é muito importante também se inscrever. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, tchau, fui!